Ok. Estamos aqui de volta resolvendo outras questões interessantes de sistema. É exatamente isso. São questões do nosso dia a dia. Veja comigo agora a questão de número 195. Uma pessoa, em seu antigo emprego, trabalhava em quantidade X de horas por semana e ganhava R$60 pela semana trabalhada. Em um novo emprego, essa pessoa continua ganhando os mesmos R$60 por semana. Trabalha, porém, 4 horas a mais por semana e recebe R$4 a menos por hora trabalhada. O valor de X é... Então, veja aqui, uma pessoa trabalhava, esse X é a quantidade de horas que trabalhava por semana. Ela recebia R$60. Pronto. Em seu novo emprego, essa pessoa continua ganhando os mesmos R$60 por semana. Trabalha, porém, 4 horas a mais, certo? Por semana. E recebe R$4 a menos por hora de trabalho. Pronto, então, o nosso problema agora é armar a nossa equação. Então, X, no enunciado da questão, ele diz que X é a quantidade de horas. X é a quantidade de horas trabalhadas. Então eu vou dar a entrada aqui uma nova variável. O Y representa o valor de cada hora. Pronto. Por quê? Porque existe na segunda situação que ela ganha R$4 a menos por hora trabalhada. Então, na primeira situação, Então, vamos ver aqui o que aconteceu na primeira situação. Tá certo? Na primeira situação. Então, ela diz assim, ela trabalhava X horas e ganhava R$60. Então, implica, na primeira situação, X vezes Y é igual a R$60. Primeira situação, X é a quantidade de horas trabalhadas, Y é o valor, tá certo, de cada hora, o produto dá 60, que é R$60. Primeira situação. Na segunda situação, segundo emprego, na segunda situação, o que aconteceu? Ela vai continuar ganhando os R$60, só com um detalhe. Qual é o detalhe aqui? Vamos acompanhar. Em seu novo emprego, essa pessoa continua nos mesmos R$60 por semana. Trabalha, porém, 4 horas a mais. Então, a nossa amiga agora vai trabalhar X mais 4. 4 horas a mais. Certo? Ela trabalha 4 horas a mais por semana e recebe R$4 a menos por hora. Antes, ela recebia Y. Então, agora vai receber Y menos 4. Isso aqui continua dando quem? Os R$60. Pronto. Então, nós temos aí um sistema, tá certo? 2 equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa equação para ver o que vai acontecer. Então, desenvolvendo essa equação, deixa eu mostrar a vocês, ó. X mais 4, que multiplica Y menos 4, isso é igual a 60. Pronto, ó, que a gente chama de chuveirinho, certo? Então, vamos lá, chuveirinho, ó. Vamos pegar o X, multiplicar por todo mundo que está no outro parêntese. Então, vamos ter XY, pronto, menos 4x. Agora é a vez do 4, então vai ficar mais 4y, esse por esse dá menos 16. Isso é igual a 60. Vamos lá. X vezes y menos 4x mais 4y menos 16, igual a 60. Então, vamos agora fazer uma pequena substituição. Ora, nós sabemos que x vezes y é igual a 60. Então, isso aqui vai ser substituído por 60. Então, eu tenho 60
Isso aqui vai ser substituído por 60. Então, nós temos 60 menos 4x, tá certo? Mais 4y menos 16 é igual a 60. Um detalhe, de um lado tu tem 60, do outro lado tu tem 60. Então, você pode se livrar desses 60 aqui. Então, a minha equação, agora observem que eu posso me livrar, eu tenho, menos, eu tenho menos 4x mais 4y menos 16 igual a 0. Então, eu posso usar aqui um grande artifício, diminuir minhas contas. Eu vou dividir todo mundo, lembre, eu vou dividir todo mundo, certo? Por menos 4. Qual é o objetivo de dividir por menos 4? Esse rapaz que é menos, fica o quê? Mais. Esse é o problema, mais. E outra coisa, conta grande, se eu dividir por menos 4, diminui. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer quando eu dividir por menos 4. Então, se eu dividir por menos 4, menos com menos vai ficar mais. Então, 4x por 4 dá x. Pronto, dá x. Então, volta aqui. 4xy dividido por menos 4, mais com menos dá menos. Então, 4 por 4 dá 1. Então, menos y. Então, menos y. Pronto. Aqui, menos 16 dividido por menos 4, menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. Então, mais 4. Isso aqui é igual a 0. Lembrando que x vezes y é igual a 60. Pronto. Nessa equação agora, como é que eu faço para encontrar o x e encontrar o y? Normalmente, nossos alunos, a gente aprendeu na minha época, isolava o valor de x ou y aqui e substituía aqui. Tanto foi encontrar o valor de x, o valor de y aqui e substituir. Ou tirar o valor de x ou y e substituir. Tanto faz como tanto fez. Eu uso hoje um artifício, como tem que aparecer x vezes y aqui, então eu multiplico toda essa equação por x. Aí o que vai ficar? Vai ficar x ao quadrado menos xy mais 4x. É igual a 0. Aí no lugar do xy, está aqui, no lugar do xy, eu boto quem? 60. Então vai ficar x ao quadrado menos 60 mais 4x, isso é igual a 0. Arrumando a casa, x ao quadrado mais 4x, x ao quadrado mais 4x menos 60 igual a 0. Então, nós temos aqui o que nós chamamos a equação do segundo grau, certo? Então, nós precisamos aquela regrazinha na equação do segundo grau. Então, deixa eu colocar aqui, só mostrar, só para lembrar, uma equação do segundo grau. Como é que funciona? Então, você tem, na equação do segundo grau, você tem ax2 mais bx mais c igual a 0. Então, o x, para encontrar o valor da variável x, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Sendo que esse delta, o discriminante, como chamo, é b ao quadrado, que é o coeficiente do x, menos 4a, que é o coeficiente do x2, vezes c. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, primeiro passo, vamos determinar nessa minha questão o nosso delta. Então, o delta é b ao quadrado, certo? Menos 4a, que é 1, aqui é 1, fica subentendendo que é 1, 4ac, que é menos 60. Então, o nosso delta é igual a 16
Esse menos com esse menos dá mais. Então, dá 200, 6 vezes 4, 24, dá 240. Então, o meu delta é, na realidade, 256. Na questão, nós não vamos extrair a raiz do delta. Então, para ganhar tempo, eu extraio a raiz de 256. Ó, extrair a raiz, tá certo? De 256 tem que ser substituído por 16. Pronto. A raiz de 256 vou substituir por 16. Então, agora vamos lá. Então, o x passa a ser menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 16, dividido por 2a. Como o nosso a é 1, então fica 2 vezes 1. Então, nós temos aqui dois sinais. Vou considerar o positivo e considerar o negativo. Então, eu tenho menos 4 mais 16 sobre 2. A outra raiz, então nós temos menos 4 menos 16 sobre 2. Então, fazendo as continhas, aqui nós temos 16 menos 4 dá 12 sobre 2. Isso aqui passa a ser 6, sem problema nenhum. E aqui nós temos menos 20, ó, menos 20 sobre 2. Então, nós temos o quê? Menos 10. Pronto. Já deu para notar que nós vamos nos livrar dessa parte negativa, né? Vamos nos livrar da parte negativa. Porque o nosso x caracteriza o quê? Quantidade de horas trabalhadas. Então, eu sei que o x é igual a 6. Ora, como eu sei que o x é igual a 6, então ficou fácil. Como o x é 6, ó, o x é 6, então implica que o nosso y vai ficar 60 dividido por 6. Então, 10. Vamos ver agora o que o nosso amigo estava querendo saber. Ele pergunta, tá certo? O valor de x. Então, resposta correta, o nosso x está no item A. Então, a nossa resposta é 6. Então, na realidade, ela trabalha 6 horas por semana. Lembre, essa questão foi para revisar, né, dar uma revisadazinha de conteúdos de equação do segundo grau. Tá certo? Ok? Então, vamos para a questão 196. Diz assim: um pai realizou 2 festas de aniversário para seus filhos e, entre salgadinhos e refrigerantes, gastou R$ 250 em uma festa e R$ 150 em outra. A festa que teve menor custo foi realizada com 50% dos salgadinhos e 75% dos refrigerantes da outra. Sabendo que o preço unitário do salgadinho e do refrigerante foi o mesmo para ambas as festas, qual foi o total gasto com refrigerante nas 2 festas? Então, nossa pergunta está aqui. Então, olha, só para entender melhor, a ideia de 50%, preste atenção aqui, para facilitar a questão. A ideia de 50% é 50 sobre 100, certo? Se nós simplificarmos um pouquinho, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, isso representa o quê? 50%? A metade. 50% é a metade. Tá legal? Então, veja agora 75%. Vamos lá, em termos de fração. 75% representa 75 sobre 100. Se nós simplificarmos em cima e embaixo por 25, em cima fica 3, em cima fica 3, embaixo fica quem? Fica 4. Então, nós temos aí a ideia de quem? De 3 quartos. Isso aí é para facilitar a resolução da nossa questão. Pegando a coletânea de dados, ok? Então, vamos ver aqui. Então, vamos com calma. Está aqui a festa,
Nós temos uma festa aqui, está aqui a outra festa. Pronto. Pronto. Nessa festa, o nosso amigo, pegando os dados, gastou R$250. Pronto, R$250. Nessa festa, o nosso amigo gastou só R$150. Nessa festa, tem salgadinhos e temos refrigerantes. Pronto. Essa tem salgadinhos e tem refrigerantes. Alertando a questão. Ele disse que o preço dos refrigerantes e do salgadinho é o mesmo nas duas festas. Ora, olhando aqui, a festa que teve o menor custo, que foi de R$150, realizou com 50% de salgadinho. Ora, 50%, vamos relembrar, 50% quer dizer o quê? Metade. Metade. Ora, se foi com a metade dos refrigerantes, se a quantidade de refrigerante aqui foi X, aqui seria X sobre 2, metade. Então, para evitar fração, eu chamo isso aqui de X, isso aqui de 2X. Pronto. Então, 50%. 50% é a metade. Então, ó, aqui não foi 2X, 50%. Aí vem a parte de 70%, parceiro. 75%. Que equivale a quem? A 3/4. Então, ele diz, sabendo que 75% de refrigerante dá outra. Ele economizou, foi mais barato, 75%. Então, implica que aqui ele consumiu, tá certo? Então, imagine aqui que ele consumiu 3Y e aqui 4Y, que representa quem? Tá certo? 75%. 75% é, na realidade, ó, 75% é 3/4. Pronto. Agora vamos preparar a equação aqui. O que é que nós temos aqui? 2x mais 4y, isso aqui é igual a 250. Pronto. Equação que envolve x e y. Pronto. Nessa equação aqui, nós temos x mais 3y, isso é igual a 150. Pronto. Então, isso aqui, na realidade, o que é que nós temos? Pronto. Para diminuir um pouquinho as nossas contas, então nós vamos dividir isso aqui por 2. Se nós dividirmos por 2, o que é que nós vamos ter? Vamos ter x, 2x por 2 dá x, 4y por 2 dá 2y, é igual a 250 dividido por 2 dá 125. Tirando o valor do x aqui, eu vou usar o método da substituição, tiro o valor de x e substitui ali. Então, eu vou ter 125 menos 2y. Pronto. 125 menos 2y. Pronto, então vamos substituir aqui. Então, x. Quem é x? 125 menos 2y. Então, 125 menos 2y. Mais 3y. Igual a 150. Pronto. Desloco para o outro lado. Y é igual a 150 menos 125. Porque menos 2y mais 3y, então nós temos y igual a, conclusão, o nosso y é igual a 25. Pronto. O y é igual a 25. Sabendo o valor de y, que é 25, eu venho para cá e encontro o valor do x. Então, o meu x é 125 menos 2y. Então, 2 vezes 25. Então, vai dar 125 menos, 125 menos 50. Certo? 125 menos 50, o que é que nós vamos ter aqui? Tá certo? Então, nós vamos ter 125 menos 50. Pronto. 125 menos 50. Então, vai dar 75. Pronto. Então, meu x é igual a 75.
75. Pronto, deixa eu botar bem aqui pertinho. Então, qual é a informação que eu tenho? Eu quero, preste bem atenção, eu encontrei X e Y, mas no enunciado da questão, ele diz qual foi o total gasto com refrigerante nas duas festas. Refrigerantes é Y. Então, nas duas festas. Então, vamos lá. Então, vamos calcular o que eu gastei com refrigerante nas duas festas. Então, na primeira festa, eu gastei 4Y. Então, eu gastei 4 vezes 25. Então, na primeira festa, eu gastei R$100. Pronto. Na segunda festa, eu gastei 3Y. 3 vezes 25. Tá certo? Que dá R$75. Então, o total o total que eu gastei com refrigerantes foi 100 na primeira festa, mais 75 na segunda festa. O total vai dar 175. 175. Então, está 175 está no item D de dado. D de dado. Pronto. Tá certo? Essa foi a questão de número 196. Ok? Então, vamos ver agora, nos prepararmos, né, para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 197. Certo? Diz assim: um biscoito é composto por açúcar, farinha de trigo e manteiga, sendo que a quantidade de farinha é o dobro da quantidade de açúcar. Os preços por quilograma de açúcar, da farinha e da manteiga são respectivamente 50 centavos, 80 centavos e R$5. O custo por quilograma de massa do biscoito, considerando apenas esses ingredientes, é de R$ 2,42. Calcule a quantidade em gramas de cada ingrediente presente em 1 quilo, em 1 quilo de massa do biscoito. Então, vamos verificar os dados. Então, vamos ver aqui com muita atenção, tá certo? Com muita atenção esses dados aqui. Então, coletânea. É isso que muitos dados. Então, vamos ver aqui como é que vamos se comportar com tantos dados. Então, nós temos aqui. Então, deixa eu organizar um pouco. Pronto. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos quantidade. Então, vamos ver aqui. Nós temos quantidade e nós temos preço. Pronto. Nós temos açúcar, nós temos farinha, certo? E nós temos a manteiga. Pronto, a manteiga deu para escrever um pouquinho. Então, a informação que eu tenho é que, olha lá, vamos verificar os dados. Termo de valor, o açúcar 50 centavos o quilo, certo? A farinha é 80 centavos o quilo, certo? E a manteiga é R$5 o quilo, certo? Pronto, são os preços. Aí ele diz, vamos ver agora a quantidade. A quantidade de farinha é o dobro da quantidade de açúcar. A quantidade de farinha é o dobro da quantidade de açúcar. Se açúcar eu consumir X, da farinha será 2X, certo? Então, e a quantidade de manteiga eu vou chamar de quem? De Y. Pronto. Ora, o que nós temos aí? Então, essas são todas as informações coletadas da questão. 50 centavos o açúcar, 80 centavos a farinha
e R$5 a manteiga. Ora, ele está falando isso aqui para 1 quilo. Está falando para 1 quilo. Certo? Isso é preço de 1 quilo. Então, implica o quê? Se eu somar X, quantidade de açúcar, mais a quantidade de farinha, mais a quantidade de manteiga, lógico, isso aqui tem que dar 1 quilo. Tá certo? Então, simplificando um pouco para ganhar tempo, eu posso dizer, ó, 3x mais y é igual a 1. Se eu tirar o valor de y aqui, vai ficar 1 menos quem? Menos 3x. 1 menos 3x. Então, pronto. Esse é o valor de y. Certo? Então, vamos ver aqui. Pronto. É a quantidade de manteiga. Então, vamos para uma outra equação. A equação agora, isso aqui foi a equação da quantidade. Agora, nós vamos à equação do preço. Se eu uso X quantidade de açúcar, o valor total é só o produto. Então, fica 0,50x mais 0,080 vezes 2x mais R$5 vezes y. Pronto, deixa eu ajeitar isso aqui, certo? Então, vamos ajeitar isso aqui para ficar um pouco mais organizado. Então, isso aqui fica 5, fica R$5 y. Isso aqui, ele diz que é o valor da massa do biscoito, que é R$2,42. Ora, como nós temos duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui, duas casas decimais, então eu posso me livrar dessas casas decimais. Ou eu posso fazer isso aqui. Preste bem atenção o que eu vou fazer. Eu vou somar, isso aqui é 0,5x, deixa eu fazer assim, mais isso aqui dá 1,6, 0,8 vezes 2 dá 1,6x, mais 5y, isso é igual a 2,42. Ora, 0,5 mais 1,6 dá 2,1x, mais 5. Vou agora usar o grande artifício. No lugar do y, eu vou botar 1 menos 3x. 1 menos 3x. No lugar do y, eu vou botar 1 menos 3x. Certo? Então, isso aqui é igual a 2,42. 2,1x mais chuveirinho 5, certo? Menos 15, ó, menos 15x. Isso é igual a 2,42. Então, eu tenho 2,1x menos 15x, isso é igual a 2,42. Como esse 5 está antes da igualdade somando, então ele vai subtrair. Então, vamos agora fazer as continhas. Que continhas é essa? 2,1 menos 15, tá certo? Então, nós vamos ter, certo? 12,9x. Então, negativo, porque o maior é negativo. Então, fica 12,9x. 2,42 tirando 5, então, 2,42 tirando 5, o que nós temos? Nós temos 2,58, menos, porque o maior é negativo, 2,58. 2,58. Se nós multiplicarmos por menos 1, porque o rapaz é negativo, aí nós ficamos com x positivo de um lado do outro, fica 2, então o x
vai ficar, ó, 2,58 dividido por 12,9. 2,58, certo? Dividido por 12,9, certo? Isso aqui vai dar 0,2, 0,2, tá certo? Então, mas o que é isso, Pacífico? 0,2? A unidade é quilo. A unidade é quilo, 0,2 quilo. Então, se x é 0,2 quilos, o y, presta atenção, o y vai ficar 1 menos 3 vezes 0,2. Então, y, 1 menos 0,6. Então, o y vai ficar com quem? Com 0,4. Pronto. Então, agora vamos à grande sacada da questão. Certo? A grande sacada da questão. Que sacada é essa? Os valores. Os valores. Tá certo? 0,2 é, na realidade, 0,2, né, quilo. Se eu pular para frente, isso é 200 gramas. Então, vamos nós. Aqui são 200 gramas. Aqui são 400 e aqui são 0,4, também 400. Então, implica que farinha, olha lá, então implica que farinha, aqui, tá aqui, ó, farinha é 200, ou açúcar é 200, farinha é 400 e manteiga 400. Então, o item correto da questão B de bola. Interessante, viu? Bonita a questão. Exercite. Porque transformar de quilograma para gramas é só multiplicar por 1000, ok? Exercite.